Parte 1. A busca do mulo. O mulo. Foi depois da queda da primeira fundação que os aspectos construtivos do regime do mulo ganharam forma. Depois do desmoronamento definitivo do primeiro Império Galáctico, foi ele quem primeiro apresentou à história um volume unificado de espaço de alcance verdadeiramente imperial. O Império Comercial anterior, da Fundação derrotada, havia sido diverso e pouco concentralizado, apesar do apoio impalpável das previsões da psicohistória. Não pode ser comparado com a união dos mundos, rigidamente controlada sob o mulo, principalmente durante a era da chamada busca. Enciclopédia Galáctica. Nota: todas as citações da Enciclopédia Galáctica aqui reproduzidas foram retiradas da 116ª edição, publicada em 1020 EF pela Companhia Editora Enciclopédia Galáctica Limitada. Términos: com permissão dos editores. 1. Dois homens e um mulo. A enciclopédia tem muito mais a falar sobre o mulo e seu império, mas quase nada está vinculado à questão imediata, e a maior parte é consideravelmente seca demais para nossos propósitos de qualquer forma. Principalmente, o verbete se ocupa, nesse momento, das condições econômicas que levaram à ascensão do primeiro cidadão da União, o título oficial do mulo, e com as consequências econômicas daí resultantes. Se, em qualquer momento, o redator do verbete ficou ligeiramente espantado com a colossal velocidade com que o mulo foi do nada a seu vasto domínio em 5 anos, ele dissimula muito bem. Se ficou ainda mais surpreso com a repentina parada no processo de expansão em favor de uma consolidação dos territórios por 5 anos, esconde o fato. Nós, portanto, abandonamos a enciclopédia e continuamos em nosso próprio caminho, atrás de nossos propósitos próprios, e retomamos a história do grande interregno entre o primeiro e o segundo Impérios Galácticos, no final dos 5 anos de consolidação. Politicamente, a União está calma. Economicamente, é próspera. Poucos prefeririam trocar a paz do pulso firme do mulo pelo caos que o precedera. Nos mundos que, 5 anos antes, haviam conhecido a fundação, poderia haver um pesar nostálgico, mas não mais. Os líderes da fundação estavam mortos, se eram inúteis, e haviam sido convertidos, se fossem úteis. E entre os convertidos, o mais útil de todos era Ham Preacher, agora tenente-general. Nos dias da fundação, Ham Preacher tinha sido capitão e membro da clandestina oposição democrática. Quando a fundação caiu sem luta frente ao mulo, Preacher guerreou contra ele, quer dizer, até ser convertido. A conversão não era o processo normal, provocado pela força de algum argumento superior. Preacher sabia disso muito bem. Ele tinha sido mudado porque o mulo era um mutante com poderes mentais capaz de alterar os seres humanos, normais da forma que lhe fosse mais conveniente. Mas isso satisfazia completamente. Era assim que deveria ser. O próprio contentamento com a conversão era um sintoma importante, mas Preacher não sentia curiosidade a respeito. E agora que estava voltando de sua quinta grande expedição à vastidão da galáxia externa à União, era algo próximo a uma alegria ingênua que o veterano piloto espacial e agente da inteligência considerava sua futura audiência com o primeiro cidadão. Seu rosto duro, que parecia entalhado em madeira escura e maciça, incapaz de sorrir sem quebrar, não a mostrava, mas as indicações externas eram desnecessárias. O mulo conseguia ver as emoções internas, até a menor, da mesma forma como um homem comum conseguiria ver o movimento de uma sobrancelha. Preacher deixou seu carro aéreo nos antigos hangares dos vice-reis e entrou no palácio a pé como era exigido. Ele caminhou 1,5 km pela estrada sinalizada com setas, que estava vazia e silenciosa. Preacher sabia que, nos vários quilômetros quadrados do terreno do palácio, não havia nenhum guarda, nenhum soldado, nenhum homem armado. O mulo não precisava de proteção. O mulo era seu próprio protetor, o melhor e mais poderoso. Os passos de Preacher soavam macios em seus ouvidos, com o palácio brilhando e as paredes metálicas incrivelmente leves e incrivelmente fortes à sua frente. Nos arcos atrevidos, pretensiosos e quase agitados que caracterizavam a arquitetura do Império Tardio. Ele se erguia, poderoso, sobre o terreno vazio, sobre a cidade cheia de gente no horizonte. Dentro do palácio estava aquele homem, sozinho, de cujos atributos mentais inumanos dependiam a nova aristocracia e toda a estrutura da União. A enorme porta lisa abriu-se com a aproximação do general e ele entrou.
Deu um passo na rampa ampla, que vasta, que se movia para cima e debaixo de seus pés. Ele ascendeu rapidamente pelo elevador silencioso. Parou em frente à porta simples do quarto do mulo, no ponto mais alto e brilhante das torres do palácio. A porta se abriu. Bale Shanis era jovem e não era um convertido. Quer dizer, em linguagem simples, que sua estrutura emocional não tinha sido desajustada pelo mulo. Permanecia exatamente como tinha sido formado pela hereditariedade original e pelas subsequentes modificações do ambiente. E isso o deixava bastante satisfeito também. Sem ter chegado aos 30 anos, ele era muito bem visto na capital. Era bonito e tinha um senso de humor afiado, portanto, bem sucedido na sociedade. Era inteligente e dono de si, assim como fazia sucesso com o mulo. E estava feliz com os dois sucessos. E agora, pela primeira vez, o mulo o convocara para uma audiência pessoal. Suas pernas o carregaram pela estrada longa e brilhante que levava às torres de alumínio, que já tinham sido a residência do vice-rei de Calgan, que governava em nome dos últimos imperadores. Depois, tinha sido a residência dos príncipes independentes de Calgan, que haviam governado em nome de si mesmos. E agora era a residência do primeiro cidadão da União, que governava todo o império só seu. Shanis cantarolou baixinho. Ele não tinha dúvida sobre o que era a reunião. A segunda fundação, naturalmente. O fantasma que estava em toda parte, cuja mera consideração tinha levado o mulo a trocar sua política de expansão ilimitada por uma cautela estática. O termo oficial era consolidação. Agora havia rumores, é impossível impedir os rumores. O mulo iria voltar à ofensiva. O mulo tinha descoberto a localização da segunda fundação e iria atacar. O mundo tinha chegado a um acordo com a segunda fundação e dividido a galáxia. O mundo tinha decidido que a segunda fundação não existia e iria tomar toda a galáxia. Não é necessário listar todas as versões que se ouviam nas antessalas. Não era nem a primeira vez que esses rumores circulavam. Mas agora, eles pareciam ter mais consistência e todas as almas livres e expansivas que vibravam com a guerra, as aventuras militares e o caos político, que pareciam murchar em tempos de estabilidade e paz estagnada, estavam radiantes. Bale Shanis era um desses. Ele não temia a misteriosa segunda fundação. Aliás, não temia o mulo e gabava-se. Alguns, talvez, que desaprovavam uma pessoa ao mesmo tempo tão jovem e tão bem de vida, esperavam secretamente pelo acerto de contas com um alegre mulherengo que empregava abertamente seu humor afiado às custas da aparência física e da vida isolada do mulo. Ninguém ousava acompanhá-lo em suas piadas e poucos ousavam rir. Mas, quando nada aconteceu com ele, sua reputação cresceu de acordo. Shanis estava improvisando palavras para a melodia que cantarolava, palavras sem sentido, com um refrão recorrente. Segunda fundação, ameaça a nação e toda a criação. Ele estava no palácio. A enorme porta lisa se abriu quando ele se aproximou, permitindo sua entrada. O rapaz começou a caminhar na rampa que subia embaixo de seus pés. Ascendeu rapidamente pelo elevador silencioso, parou na frente da pequena porta simples dos aposentos do mulo, no ponto mais alto e brilhante das torres do palácio. Ela se abriu. O homem que não tinha outro nome a não ser mulo, e nenhum título a não ser primeiro cidadão, olhava, através das paredes que eram como espelhos de face única, para a cidade brilhante e nobre no horizonte. No fim da tarde, as estrelas surgiam e não havia nenhuma que não devesse obediência. Ele sorriu com uma amargura fugaz pelo esse pensamento. Elas deviam obediência a uma personalidade que poucos haviam visto. Ele não era um homem para ser contemplado, o mulo. Não era um homem para ser contemplado sem desdém. Pouco mais de 50 quilos esticados em 1,70 m. Seus membros eram como pequenos caules ossudos que saíam de seu corpo esquelético em ângulos pouco graciosos. E seu rosto magro estava quase tomado pela proeminência de um bico carnudo que se projetava, chegando a 7 centímetros. Somente seus olhos desmentiam a comédia geral que era um mulo. Na suavidade, algo estranho de se encontrar no maior conquistador da galáxia. De seus olhos, a tristeza nunca estava de toda apagada. Na cidade, encontrava-se toda a alegria de uma capital luxuosa, de um mundo luxuoso. Ele poderia ter estabelecido sua capital na fundação, mais forte entre todos os seus inimigos conquistados, mas ela estava muito longe, na borda da galáxia. Calgan, mais centralmente localizada, com uma longa tradição de parques de diversões da aristocracia, servia melhor, estrategicamente.
Mas, em sua tradicional alegria, aumentada por uma prosperidade nunca antes vista, ele não encontrava paz. Eles o temiam, obedeciam e talvez até respeitassem de uma boa distância. Mas quem poderia olhar para ele sem desdém? Somente os que tinham sido convertidos. E de que valia essa lealdade artificial? Não tinha sabor. Ele poderia ter adotado títulos, imposto um ritual, inventado elaborações, mas isso não teria mudado nada. Melhor, ou menos pior, ser simplesmente o primeiro cidadão e se esconder. Houve uma repentina onda de rebelião dentro dele, forte e brutal. Nenhuma porção da galáxia deveria ser negada a ele. Por 5 anos, permanecera silencioso e enterrado aqui em Calga por causa da ameaça eterna, mística, espalhada pelo espaço da nunca vista, nunca ouvida, nunca conhecida segunda fundação. Ele tinha 32 anos, não era velho, mas se sentia velho. Seu corpo, quaisquer que fossem seus poderes mentais mutantes, era fisicamente fraco. Todas as estrelas que ele podia ver, e todas as estrelas que não conseguia ver, tudo devia ser dele. Vingança contra todos, contra a humanidade da qual não fazia parte, contra uma galáxia onde não se encaixava. O alarme de luz piscou. Ele conseguia seguir o progresso do homem que tinha entrado no palácio e, simultaneamente, como se seu sentido mutante tivesse se ampliado e ficado mais sensível nos crepúsculos solitários, sentiu uma onda de contentamento emocional tocar as fibras de seu cérebro. Ele reconheceu a identidade sem esforço. Era Preacher. O Capitão Preacher da antiga fundação. O Capitão Preacher que tinha sido ignorado e preterido pelos burocratas daquele governo decadente. O Capitão Preacher, cujo emprego como um espião menor ele havia eliminado e a quem tinha tirado da lama. O Capitão Preacher, a quem tinha promovido primeiro para coronel e depois general, cujas atividades ele havia levado a toda a galáxia. Agora, o General Preacher, que era completamente leal, apesar de ter sido um rebelde de ferro no início, e, mesmo assim, não era leal por causa dos benefícios ganhos, nem por gratidão, nem por justiça, mas era leal somente por causa dos artifícios da conversão. O mundo tinha consciência daquela forte camada superficial e inalterável de lealdade e amor que coloria todos os redemoinhos e turbilhões da emotividade de Ham Preacher, a camada que ele mesmo tinha implantado havia 5 anos. Bem mais embaixo estavam os traços originais da individualidade teimosa, impaciência com os governantes, idealismo, mas mesmo ele quase não conseguia mais detectá-los. A porta se abriu e ele se virou. A transparência da parede dissolveu-se em opacidade e a luz púrpura do entardecer deu lugar ao brilho esbranquiçado da energia nuclear. Preacher sentou-se na cadeira indicada. Não era preciso se inclinar, ajoelhar, nem o uso de títulos em audiências privadas com Mulo. Era simplesmente o primeiro cidadão. Deveria ser tratado por senhor. Qualquer um pode se sentar na sua presença e até dar as costas a ele se for o caso. Para Preacher, essas eram todas as evidências do poder seguro e confiante do homem. Ele ficava bastante satisfeito com isso. O Mulo falou. Seu relatório final chegou ontem. Não posso negar que o achei de certo modo deprimente, Preacher. As sobrancelhas do general se tocaram. Sim, imaginei. Mas não vejo a que outras conclusões poderia chegar. Não existe nenhuma segunda fundação, senhor. E o mulo pensou devagar, começou a balançar a cabeça, como já tinha feito muitas vezes antes. Há evidência de Eblin-Miss. Sempre há evidência de Eblin-Miss. Não era uma história nova, Preacher falou sem reservas. Miss pode ter sido o maior psicólogo da fundação, mas era um bebê se comparado a Harry Seldon. Quando investigou os trabalhos de Seldon, estava sob estímulo artificial do seu controle cerebral. Você pode ter forçado demais. Ele poderia estar errado. Senhor, ele deve ter errado. O mulo suspirou, seu rosto lúgubre se projetou sobre o pescoço fino. Se ele tivesse vivido só mais um minuto. Ele estava a ponto de me dizer onde estava segundo a fundação. Ele sabia, estou dizendo. Não precisaria ter recuado. Não precisaria ter ficado esperando e esperando. Tanto tempo perdido. 5 anos se passaram para nada. Preacher não poderia criticar o franco anseio de seu governante. O controle mental o impedia. Ficou perturbado em vez disso, vagamente intranquilo. Ele falou. Mas qual explicação alternativa pode existir, senhor? Por 5 vezes viajei. O senhor mesmo marcou as rotas.
e não deixei de visitar nenhum asteroide. Foi há 300 anos que Hariceldo do Antigo Império supostamente estabeleceu duas fundações para agirem como os núcleos de um novo império, que substituiria o antigo moribundo. 100 anos depois de Seldon, a primeira fundação, a que conhecemos tão bem, era conhecida por toda a periferia. 150 anos depois de Seldon, na época da última batalha com o Antigo Império, era conhecida por toda a galáxia. E agora já se passaram 300 anos. E onde estaria essa misteriosa fundação segunda? Em nenhum canto da galáxia se ouviu falar dela. Evelyn Miss disse que ela se mantinha secreta. Somente o segredo pode transformar sua fraqueza em força. Um segredo tão profundo como esse é impossível, se não estiver associado à inexistência. O mulher olhou para cima com seus grandes olhos cautelosos. Não, ela existe, apontou um dedo ossudo. Vai haver uma pequena mudança de tática. Preacher franziu a testa. O senhor planeja viajar? Eu não recomendaria. Não, claro que não. Você terá de viajar novamente, mais uma vez. Mas com outra pessoa dividindo o comando. Houve um silêncio, e a voz de Preacher saiu dura. Quem, senhor? Há um jovem aqui em Calgan, Bale Chanis. Nunca ouvi falar dele, senhor. Não, imaginei que não. Mas ele possui uma mente ágil e ambicioso. E ele não é um convertido. O longo queixo de Preacher tremeu por um mero instante. Não vejo vantagem nisso. Alma, Preacher. Você é um homem empreendedor e experiente. Vem me prestando os bons serviços. Mas é um convertido. Sua motivação é simplesmente uma lealdade a mim que lhe foi imposta e contra a qual nada pode fazer. Quando perdeu sua motivação natural, perdeu algo. Um impulso sutil que não poderia repor. Não sinto isso, senhor, disse Preacher com a voz desalentada. Sinto-me tão bem como nos dias em que era seu inimigo. Não me sinto nem um pouco inferior. Claro que não. E a boca do mundo se contorceu num sorriso. Seu julgamento nessa questão dificilmente poderia ser considerado objetivo. Esse Chanis, no entanto, é ambicioso. Para si mesmo. Ele é completamente de confiança, mas só para si mesmo. Sabe que precisa se agarrar a mim para crescer e faria qualquer coisa para aumentar seu poder. Meu poder para que a viagem esteja mais longa e o destino cheio de glórias. Se ele for com você, haverá esse impulso extra por trás da busca dele. Esse impulso egoísta. Então, falou Preacher ainda insistindo, por que não remover minha própria conversão se acha que isso irá me aperfeiçoar? Seria difícil desconfiar de mim a essa altura. Isso nunca, Preacher. Enquanto você estiver perto bastante para me tocar com as mãos ou um desintegrador, vai permanecer firmemente preso à conversão. Se eu o libertasse nesse minuto, no próximo estaria morto. As narinas do general se dilataram. Fico ofendido que pense assim. Não quero ofendê-lo, mas é impossível para você perceber quais seriam seus sentimentos se eles pudessem se formar livremente, seguindo as linhas de sua motivação natural. A mente humana ressente o controle. O hipnotizador humano normal não consegue hipnotizar uma pessoa contra sua vontade por essa razão. Eu consigo, porque não sou um hipnotizador. E acredite, Preacher, o ressentimento que você não consegue expor e nem sabe que tem é algo que eu não gostaria de enfrentar. Preacher inclinou a cabeça. A futilidade o arrebatou e o deixou abatido. Ele falou com esforço. Mas como o senhor pode confiar nesse homem? Quero dizer, completamente. Como confia em mim com minha conversão? Bom, eu acho que não posso. Não completamente. E é por isso que você deve ir com ele. Veja, Preacher. E o mulo se afundou na grande poltrona na qual ele parecia um paraíso animado. Se ele encontrasse a segunda fundação, poderia pensar que um acordo com eles seria mais lucrativo do que comigo, entende? Uma luz de satisfação brilhou nos olhos de Preacher. Assim é melhor, senhor. Exatamente. Mas lembre-se, ele deve ter o máximo possível de liberdade. Certamente. E... Preacher. O jovem é bonito, agradável e extremamente charmoso. Não se deixe enganar. Ele tem um caráter perigoso e inescrupuloso. Não fique no caminho dele, a não ser que esteja preparado para enfrentá-lo. Isso é tudo. O mulo estava sozinho novamente. Deixou que as luzes morressem e a parede na sua frente se transformou transparente de novo. O céu agora estava roxo e a cidade era um borrão de luz no horizonte. Para que tudo isso? E se ele fosse o mestre de tudo que existia? E aí? Isso realmente impediria homens como Preacher de serem diretos e autoconfiantes, fortes? Bale Chanis perderia sua bela aparência?
ele próprio seria diferente? Ele amaldiçoou suas dúvidas. O que procurava? A luz de alarme começou a piscar. Ele podia seguir o progresso do homem que tinha entrado no palácio e, quase contra sua vontade, sentiu a doce onda de contentamento emocional tocando as fitas de seu cérebro. Reconheceu a identidade sem esforço. Era Chanes. Aqui o mulo não viu nenhuma uniformidade, mas a diversidade primitiva de uma mente forte, intocada e que não fora moldada, exceto pelas múltiplas desorganizações do universo. Ela se retorcia em fluxos de ondas. Havia um cuidado na superfície, uma camada fina, um efeito tranquilizador, mas com toques de humor cínico em pequenos redemoinhos. E por baixo, havia uma forte corrente de alto interesse e narcisismo, com um jorro de humor cruel aqui e ali, e um lago profundo e parado de ambição na base de tudo. O mulo sentiu que poderia arrancar e represar a corrente, arrancar o lago de seu leito e pô-lo em curso, secar um fluxo e começar outro. Mas e daí? Se ele pudesse torcer a cabeça cacheada de Chanes até chegar a uma profunda adoração, isso mudaria seu próprio aspecto grotesco, que o fazia repudiar o dia e adorar a noite, que o tornava um recluso dentro de um império que era incondicionalmente seu? A porta se abriu e ele se virou. A transparência da parede deu lugar à opacidade, e a escuridão abriu caminho para o brilho artificial da energia nuclear. Chanes sentou-se rápido e disse: Essa não é uma honra inesperada, senhor. O mulo coçou sua probóscide com todos os 4 dedos ao mesmo tempo, e soou um pouco irritado em sua resposta. Por que, jovem? Palpite, acho. A menos que eu queira admitir que estive ouvindo rumores. Rumores? A quais das várias dezenas de variedades você está se referindo? Aquelas que dizem que uma renovação da ofensiva galáctica está sendo planejada. Eu desejo meu que isso seja verdade e que eu possa desempenhar um papel apropriado. Então você acha que existe uma segunda fundação? Por que não? Tornaria tudo mais interessante. E você acha isso interessante também? Certamente. O próprio mistério. Que melhor assunto poderia haver para especulações? Os suplementos dos jornais não trazem mais nada ultimamente, o que é, provavelmente, algo significativo. Um dos principais redatores do Cosmos criou uma história estranha sobre um mundo em que consiste de ser de puramente a segunda fundação. Veja você, que desenvolveu uma força mental ao nível de energia capaz de competir com qualquer ciência física conhecida. Espaçonaves poderiam ser destruídas a anos-luz de distância. Planetas poderiam ser tirados de suas órbitas. Interessante, sim. Mas você tem alguma noção do assunto? Acredita nesse poder da mente? Pela galáxia, não. Você acha que criaturas como essas ficariam em seu próprio planeta? Não, senhor. Acho que a segunda fundação permanece escondida porque é mais fraca do que pensamos. Nesse caso, posso me explicar bem facilmente. Você gostaria de encabeçar uma expedição para localizar a segunda fundação? Por um momento, Chanes pareceu pego numa repentina torrente de eventos, só um pouco mais rápido do que estava preparado para enfrentar. Sua língua ficou muda por um bom tempo. O mulo disse cegamente: E então? Chanes enrugou a testa. Certamente, mas para onde vou? Você tem alguma informação disponível? O general Pritchard irá com você. Então eu não irei encabeçá-la? Julgue por si mesmo quando terminar. Ouça, você não é da fundação. É um nativo de Calga, não? Sim. Bem, então seu conhecimento do plano Seldon pode ser vago. Quando o primeiro Império Galáctico estava desmoronando, Harry Seldon e seu grupo de psico-historiadores, analisando o curso futuro da história com ferramentas matemáticas não mais disponíveis nesses tempos degenerados, criaram 2 fundações, uma em cada extremo da galáxia, de tal forma que as forças econômicas e sociológicas que evoluíam lentamente fariam com que elas servissem como focos para o Segundo Império. Harry Seldon fez planos para conseguir isso em 1000 anos, e teria demorado 30.000 sem as fundações. Mas ele não podia contar comigo. Sou um mutante e imprevisível pela psicohistória, que só pode lidar com as reações médias das massas. Você entende? Perfeitamente, senhor. Mas como me envolvo nisso? Você vai entender logo. Pretendo unir toda a galáxia agora e cumprir o objetivo de 1000 anos de Seldon em 300. Uma fundação no mundo das ciências exatas ainda está florescendo sob mim. Sob a prosperidade e ordem da União, as armas nucleares que eles desenvolveram são capazes de lidar com qualquer coisa na galáxia, exceto talvez a segunda fundação. Então devo saber mais sobre isso. O general Pritchard é um dos que tem a opinião definitiva de que ela não existe.
Eu tenho certeza do contrário. Jones falou delicadamente. Como o senhor sabe? As palavras do mulo, de repente, transbordavam de indignação. Porque as mentes sob meu controle sofreram interferências. Delicadamente, sutilmente. Mas não tão sutilmente que não pudesse perceber. E essas interferências estão aumentando e atingindo homens valiosos em momentos importantes. Você imagina por que uma certa discrição me manteve parado durante esses anos? Essa é a importância que você tem. O general Pritchard é o melhor homem que me restou, então não é mais seguro. É claro, não sabe disso. Mas você é um não convertido, e assim não é instantaneamente detectável como um homem do mulo. Você pode enganar a segunda fundação por mais tempo do que qualquer um dos meus homens. Talvez seja o suficiente, entende? Sim, mas perdoe-me, senhor, se eu o questiono. Como esses só são perturbados para que eu possa detectar alguma mudança no general Pritchard caso isso ocorra? Eles são convertidos. Eles se tornaram desleais? Não. Eu falei que era algo sutil. É mais perturbador do que isso, porque é mais difícil de detectar e às vezes eu preciso esperar antes de agir, sem ter certeza se um homem importante está agindo normalmente de forma errática ou foi atacado. A lealdade deles permanece intacta, mas a iniciativa e a engenhosidade são apagadas. Sou deixado como uma pessoa perfeitamente normal, aparentemente, mas completamente inútil. No ano passado, 6 passaram por isso. 6 dos meus melhores. Levantou o canto da boca. Eles estão responsáveis pelas bases de treinamento agora, e desejo muito que não tenham de enfrentar emergências nas quais precisem tomar decisões. Suponha, senhor. Suponha que não tenha sido a segunda fundação. E se há outro, como o senhor, outro mutante? O planejamento é muito cuidadoso, muito a longo prazo. Um único homem teria mais pressa. Não, é o mundo. E você será minha arma contra ele. Os olhos de Shanes brilharam quando ele disse: Estou encantado com a oportunidade. Mas o mulo deteve a súbita erupção emocional, disse. Sim, aparentemente lhe ocorre que você irá realizar um serviço fantástico, merecedor de uma recompensa fantástica. Talvez até mesmo ser o meu sucessor. É possível. Mas há punições fantásticas também, sabe? Minha ginástica emocional não está confinada somente à criação de lealdade. E o pequeno sorriso em seus lábios finos tornou-se sinistro, enquanto Shane saltava da poltrona horrorizado. Apenas por um instante, só um rápido instante, Shane sentiu a ferroada de uma aflição incrível batendo sobre ele, acompanhada de uma dor física que obscureceu sua mente de forma insuportável, desaparecendo em seguida. Agora nada restava a não ser uma forte onda de raiva. O mulo disse: Raiva não servirá de nada, sim. Você está tentando escondê-la, não? Mas eu consigo ver. Então, lembre-se, esse tipo de coisa pode se tornar mais intenso e permanente. Já matei homens por meio de controle emocional, e não há morte mais cruel. Ele fez uma pausa. É tudo. O mulo estava sozinho novamente. Ele deixou as luzes se apagarem e a parede à sua frente tornou-se transparente de novo. O céu estava escuro e o corpo crescente da lente galáctica espalhava seu brilho estrelado pelas profundezas aveludadas do espaço. Toda aquela confusão de nebulosa era uma massa de estrelas tão numerosas que se fundiam uma a outra e só deixavam uma nuvem de luz. E tudo aquilo seria dele. Agora só havia mais uma coisa a fazer. E ele poderia dormir.